Uma das funções muito utilizadas no PHP é a função substring. E esta função, substr ou substring, é usada com muita frequência para capturarmos uma parte de uma string, seja para criar uma nova variável ou simplesmente para apresentar uma parte de uma string. Acontece que esta função tem muito mais nuances do que habitualmente nós estamos habituados a usar. E eu tenho aqui um exemplo. Nós temos esta variável a, que é igual a esta frase é para testes. Bom, se eu fizer aqui uma variável b com um substring de a,5,10, o que nós vamos ter é b é igual a frase é p. Convém explicar então o que é que acontece com cada um destes parâmetros. Obviamente o primeiro parâmetro é a string relativamente à qual nós queremos ir buscar um pedaço. O 5 é o índice a partir do qual nós queremos ir buscar esse pedaço, lembrando que o índice é sempre de base 0, o que significa que, neste caso, a letra E corresponde ao índice 0, o S ao 1, T é o 2 e assim sucessivamente. E depois do índice para a frente nós queremos ir buscar X caracteres. Ora, neste caso concreto, se nós fizéssemos um output da variável B, ela iria ficar com este aspecto. Frase é P. Bom, o que verificamos é que a variável b apenas ficou com 9 caracteres e não com os 10 a partir da posição 5. Ok? Isto é, a posição 5 seria aqui o F, ok? Porque o espaço também conta. O F seria a posição 5 e ele deveria ir buscar até ao A. Ora, foi buscar até ao B porquê? Pois, mais uma vez, temos que usar as versões multi-byte destas funções, isto é, o mb_substring. Independentemente deste pormenor, as assinaturas são idênticas, isto é, a forma como o substring ou o mb_substring são definidos em termos de parâmetros é muito semelhante. A primeira é a string, relativamente à qual queremos obter a parte, a segunda é o índice e a terceira define o número de caracteres. Bom, vamos olhar aqui então para alguns casos. Temos aqui a variável c, que é igual a substring, vamos chamar assim, de A0, 3. Ora, neste caso concreto, estamos a contar a partir daqui, porque dizemos que é 0, e depois queremos ir buscar 3 caracteres, portanto o E, o S e o T. No caso de nós colocarmos apenas o A e colocarmos simplesmente o segundo parâmetro, e neste caso o 10, então nesta circunstância estamos a assumir que queremos que D seja igual à variável de A partir do seu 10º índice, ok? Neste caso, ele vai buscar aqui o índice 10 e depois vai consumir o resto da variável no sentido de obter então o E para testes. Se usarmos o índice como um valor negativo, neste caso nós vamos pedir à função que a extraia a partir do fim. Ora, relembrando que o índice é este segundo argumento. Então vamos ver aqui o exemplo. Se eu colocar a variável E substring de A, ok, continua a ser exatamente isto que aqui está, que eu vou copiar para lermos melhor aqui em baixo. Ok? E neste caso concreto, o que é que vai acontecer? Se eu colocar um índice negativo, então em vez de começarmos a contar o índice daqui do início, do 0, 1, 2, 3, nós vamos contar do fim para trás. E depois vamos buscar 2 caracteres. Então temos aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e depois vamos buscar 2 caracteres. E então temos o TE. E se tivermos aqui o substring de A menos 3, então nós vamos buscar os últimos 3 caracteres desta nossa string. Podemos também usar o terceiro parâmetro com um valor negativo. Neste caso será capturado a parte da string a partir do índice, mas excluindo o número de caracteres no final equivalente ao valor negativo. Tudo isto parece muito complexo, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui uma variável que nada mais, nada menos é do que uma sequência das letras do alfabeto. Não está completo, mas também não é necessário. Se eu usar aqui o substring, ou o mb_substring de A, 0,8, portanto vou andar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e portanto é a partir do I, mas quero retirar menos 3. Ora, o que vai acontecer é que ele vai buscar o I, o J, o K e o L e o M, e este menos 3 vai significar que é o número de caracteres que não vão ser tidos em conta na fase final, ok? Portanto, se quisermos retirar um pedaço
do interior da nossa string, nós podemos fazê-lo utilizando então esta técnica de usar um índice, ou neste caso um número de caracteres que é negativo. Esta função devolve a string, como vemos aqui, no caso de não existir um erro. Porquê? Porque nós podemos estar a pedir para ir buscar uma substring com valores inválidos. Antes da versão 8 do PHP, devolveria um valor falso, ok? Em caso de erro. Agora passa a devolver uma string vazia, isto é, no PHP 7.4 e anteriores, nós tínhamos um erro, um false, neste caso um booleano. No caso concreto do PHP 8, passa a devolver uma string vazia, o que quer dizer que se eu colocasse aqui 28,-3, o meu G passaria a ser uma variável com uma string vazia. Nós temos aqui então o A, que é ABC. Se eu for buscar uma substring de A a partir do índice 5, o índice 5 não existe, então antes do PHP 8 nós teríamos que ter aqui um 0 ou falso, ok? A partir do PHP 8 nós passamos a ter o B como sendo uma variável de string vazia.